Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós e em nossos corações. Dando continuidade à reflexão desse tema, nessa parte final da fala do nosso querido Felipe, ele se referiu ao autoconhecimento. E do Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec procura saber dos instrutores espirituais da humanidade qual a melhor forma que o homem pode utilizar para realizar esse autoconhecimento, para combater o mal que existe em si, para corrigir as falhas da sua personalidade, para buscar a perfeição. Porque a autoiluminação é justamente a busca dessa perfeição. E a resposta que esses instrutores dão é que combater esse mal que existe em nós, nós podemos conseguir seguindo o ensinamento de um grande sábio da antiguidade, que recomendava que nós buscássemos nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo, dissera ele. E sendo assim, na sequência dessa questão 919, Allan Kardec diz que esta máxima de conhecer-se a si mesmo já é do Espírito Santo Agostinho, dizendo num texto muito bonito que quando ele vivia aqui na Terra e que se convertera ao cristianismo, ele costumava diariamente realizar um exame de consciência. Toda noite, quando ia dormir, antes de pegar no sono, procurava fazer um repasse do que aconteceu durante todo o dia, nos contatos com os semelhantes, se os contatos foram construtivos ou se foram conflitantes, se ele fizera mal a alguém. Procurava resposta a essas perguntas do relacionamento humano. Porque, meus irmãos, indubitavelmente, o processo de crescimento do ser humano, no sentido intelectual e no sentido moral e emocional, se faz no convívio, no atrito, no relacionamento. Nós aprendemos uns com os outros, tanto nos dias de paz como nos momentos de guerra. Talvez o maior desafio que cada um de nós enfrenta durante a nossa trajetória na existência humana aqui na Terra seja exatamente esse: o de nos relacionarmos com os nossos semelhantes de uma forma construtiva, de uma forma saudável, favorecendo o próprio crescimento e daqueles com quem você se relaciona. E sendo assim, vale lembrar que quando esteve na Terra, Jesus, que nos 3 anos de vida pública, teve o acompanhamento dos seus primeiros discípulos, e entre eles os seus 4 biógrafos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Então esses 4 discípulos escreveram, esses 4 biógrafos escreveram os chamados evangelhos
de cada um deles. E esses evangelhos trazem para nós vários momentos da passagem de Jesus em que os ensinamentos dados por ele, o Mestre, àqueles primeiros discípulos e outras pessoas com quem ele contactou, foram ensinamentos dirigidos para a humanidade de todos os tempos, dos séculos e milênios que viriam, até hoje e mais adiante. Sendo assim, o biógrafo Mateus, no capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48, relata que ele recomendou aos discípulos a amar aos inimigos, a bendizer aqueles que caluniam, a perdoar aqueles que ofendem. E no finzinho do trecho desses versículos, ele completa dizendo: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Esse trecho é a primeira parte do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E na segunda parte, Allan Kardec faz um breve comentário, mostrando que, naturalmente, essa recomendação de Jesus para que os seus discípulos se tornassem perfeitos como Deus, era uma recomendação para provocar um impacto, para provocar os discípulos a se esforçarem pelo próprio aperfeiçoamento. Mas nenhum discípulo poderia se tornar tão perfeito como o Pai, senão seriam outros deuses. Ele estava se referindo a uma perfeição relativa que todo ser humano deve buscar, tendo a perfeição divina como referencial máximo, como um grande inspirador, um grande estimulador das pessoas buscarem a sua melhoria intelectual, a sua melhoria moral, buscar a sabedoria, buscar o aperfeiçoamento do próprio sentimento. E entre os diversos sentimentos existentes está o principal deles, que é o amor. E isso está confirmado na codificação kardeciana, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, quando foi ensinado: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então a instrução e o amor são essas duas asas que os espíritas e os cristãos em geral devemos utilizar para alcançarmos a autoiluminação. Não foi por acaso que o próprio Allan Kardec, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, procura saber quem seria o modelo de perfeição para a humanidade, que servisse de referência para o homem. E os instrutores espirituais responderam: Jesus. Então Jesus nos aconselhou a olhar o Pai Celestial, e os instrutores espirituais nos aconselharam a olharmos para Jesus, buscando a perfeição. E o próprio Jesus teve a oportunidade de dizer que os discípulos deles seriam conhecidos por muitos se amarem. E também disse que ele viera ao mundo para fazer a vontade do Pai. Então ele, com certeza, fez de forma completa e continua fazendo. E aqui eu gostaria que algum voluntário responda, por favor,
Se tem alguém que está fazendo a vontade do Pai de forma completa aqui, como Jesus fez. Se tem alguém que pode levantar, que eu vou sair chamar para me falar e vou sentar para ouvir tudo que tem a me dizer, como fazer para conseguir isso. Então é esta a nossa busca, é fazer a vontade do Pai. Então nós ficamos teimando, que Pai, que coisa nenhuma, eu vou fazer a minha vontade. E quando nós fazemos a nossa vontade, nós estamos contrariando o Pai. Imagine no mito da criação, nós todos criados simples e ignorantes, mas felizes com a beleza, todo mundo no paraíso, no Éden, não tinha ainda comido a fruta da árvore do conhecimento, éramos simples e ignorantes. Quando passamos a conhecer, começamos a contestar o Pai, e aí fomos jogados fora do paraíso, e fomos enfrentar o mundo da matéria, o mundo corporal, a vida corporal, e aí as paixões, as lutas, as experiências, e as diversas reencarnações que já tivemos, e vamos continuar tendo, para um dia, só Deus lá sabe quando, chegarmos à condição de espíritos puros, não precisando mais reencarnar. Aí já alcançou a felicidade plena buscada, voltamos ao paraíso de uma forma consciente, de uma forma melhor. Então todo o ensinamento de Jesus quando esteve na Terra, e que foi transmitido à humanidade pelo Novo Testamento, está na Bíblia como um todo, e em especial no Novo Testamento, e todo esse ensinamento vem atualizado com a codificação espírita. Então, quando nós estudamos o Espiritismo, quando nós compreendemos as lições que os Espíritos nos trazem, quando nós procuramos praticar esses ensinamentos, nós estamos realizando o nosso processo de autoiluminação. Entre as passagens de Jesus com os seus discípulos, nós vamos citar dois exemplos de mulheres, parabenizando-as desde já pelo dia de amanhã, as mulheres que estão aqui presentes. Uma, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que acompanha o nosso Divaldo, orientando-o para que ele nos oriente, com as suas palestras, com os seus seminários, com as suas psicografias, com os seus conselhos. E outra benfeitora, Amélia Rodrigues, que faz parte da equipe de Joana de Ângeles e que já trouxe para a humanidade, depois de desencarnada, por sinal aqui nessa região, né? Trouxe 10 obras, 10 livros, fora outras mensagens soltas em outros livros psicografados pelo nosso Divaldo. Joana de Ângeles, ao tempo de Jesus, conheceu o Mestre e conviveu com ele, teve um contato assim, pessoal. Naquele tempo ela era casada com uma autoridade romana, e o seu marido era um indivíduo altamente perturbador na vida dela. Sempre os homens contrariando as mulheres, mas elas não podem viver sem os homens, não sei porquê. Eu não entendo porquê, né? Sempre reclamando, mas é a coisa certa. Olha, eu agora vou brincar, não leve a mal, mas eu ouvia quando eu era menino, pessoal que fazia piada com as mulheres que estavam querendo casar, dizendo que mulher só não casava com cobra porque não sabia que era macho. Era um macho. Mas hoje em dia as mulheres estão empoderadas, cheias de poder, que elas estão botando os homens aqui na mão dela. Vem aqui, né? E homem casado, os homens agora sabem que homem casado não se governa. A mulher está sempre submissa, mas controlando para colocar o homem no caminho certo, colocar o homem para chegar mais rápido junto de Deus. O objetivo é o amor. O amor que ela tem pelo companheiro é para que ele chegue mais perto de Deus, fique bem mansinho, amoroso, sempre dizendo,
Pois sim, senhora. Todas empoderadas. Mas Joana foi pedir ajuda porque o marido estava dando dor de cabeça dela. E ela queria acompanhar Jesus e passou a acompanhar as pregações. E queria já abandonar a família. Olha, já era danadinha desde aquele tempo. Ainda não mal tinha conhecido o mestre, já queria abandonar a família para acompanhar as pregações. Mas Jesus diz: não, volte, sua missão é junto dele. Trate como se fosse um irmão ou como se fosse um filho, porque ele precisa do seu amor, da sua companhia. E ela obedeceu a orientação e, não sei se por sorte ou azar, o fato é que o homem morreu. O marido morreu e ela ficou à vontade. Ficou à vontade e passou a acompanhar o mestre mais de perto. E passou a ser uma grande discípula. Tão grande discípula se tornou que ainda hoje, mais de 2000 anos depois, está Joana trabalhando pela humanidade, divulgando o Evangelho no plano espiritual e no plano material. E ela foi convidada pela equipe do Espírito de Verdade para fazer parte dos espíritos que compuseram a codificação kardeciana. Tem 2 trechos do Evangelho segundo o Espiritismo escritos por Joana de Ângeles, que na época ela se identificava como espírito amigo. Espírito amigo. E então, vejam, meus irmãos, a evolução a que esse espírito chegou, que hoje, acompanhando e instruindo ao nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, fez com que ele desenvolvesse uma obra monumental. E ele próprio, que quando jovem tinha muitas dificuldades com a mediunidade, graças à mediunidade, que no início era um tanto quanto perturbadora, se tornou esse grande missionário da doutrina espírita, da humanidade, da educação, com a companhia, a ajuda, a orientação, todo um roteiro traçado por Joana de Ângeles. É um espírito iluminado. E a luz dela, Joana, vem ajudando ao nosso próprio irmão Divaldo no seu processo de autoiluminação. Já Amélia Rodrigues, em um dos livros de autoria dela, psicografado por Divaldo Franco, intitulado Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 15, que tem o título Encontro de Reparação, ela apresenta uma conotação diferente daquela história da mulher adúltera. É um capítulo muito bonito do Novo Testamento, em que Amélia Rodrigues traz informações adicionais, porque a parte mais conhecida de todos nós é aquela em que a mulher que é surpreendida em adultério é levada por uma multidão masculina para uma praça pública, sendo arrastada de uma forma grotesca, selvagem, violenta e jogada na praça, porque pelas leis daquele tempo, a mulher que era surpreendida em adultério era dilapidada, era apedrejada até a morte. Só que a lei era tão injusta e tão machista, porque ela não podia cometer o adultério se não tivesse o ser masculino também adúltero, levando-a a cometer o delito. E assim, quando aqueles acusadores colocam Jesus em xeque para ficar ao lado da lei de Moisés, ou seja, autorizando o apedrejamento, ou então negar a lei de Moisés,
inocentando-a, querendo dizer que não haveria nenhum erro ali. Pois todos nós sabemos aqui que Jesus não fez uma coisa nem outra. O que fez ele? Chegou aquela multidão de acusadores e disse-lhes: atire a primeira pedra aquele que tivesse em pecado. Então, aos poucos, aqueles homens se foram retirando da praça, e depois de algum tempo, só estavam na praça a mulher que havia sido acusada e o próprio Jesus. E então ele pergunta a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Então ela levanta a vista que ela estava envergonhada, olha ao redor, e nenhum deles estava mais ali. E assim, que disse Jesus? Eles não lhe condenaram, nem eu também te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então ele, Jesus, não a absolveu do erro cometido, mas não a condenou também, oferecendo a ela a chance da recuperação. Existe doutrina mais bela do que essa? Dar à pessoa que erra a chance de se recuperar. Então somente alguém não iluminado, mas a própria luz espiritual, a luz do mundo que é Jesus, poderia jogar uma luz nova para alguém que se encontra em sombra, precisando do socorro da luz. E isso aconteceu com aquela mulher. Mas a cena que aparentemente havia se encerrado ali, não encerrou ali. E aí entra a Amélia Rodrigues nesse capítulo, dizendo que à noite, a mulher chamada adúltera, cujo nome não está no texto, vai até a casa em que Jesus estava hospedado naquele dia, pedindo uma entrevista com ele, a oportunidade de esclarecimentos. O que fazer numa situação como aquela? Porque ela ficara completamente desmoralizada, vítima de zombaria, de desrespeito, de ofensas, porque fazia parte dos costumes da época. Nós nem podemos julgar isso, porque as leis são realizadas a si mesmas, de acordo com o tempo, de acordo com os costumes, de acordo com o nível de evolução do período, e a lei era aquela, só que era uma lei injusta, uma lei incompleta. Jesus sabia disso, que ele estava acima de todos, acima do tempo e está, mas aqueles homens e mulheres daquele tempo não sabiam nada disso. E assim, a mulher vai até ele, pedindo desculpas por incomodá-lo, mas ele libera e pede para que ela fale. E ela pede para acompanhá-lo. Mas ele lhe mostra que a vida que tem é uma vida que ele diz que não tem de repousar a cabeça. Ele não para em lugar algum, porque está sempre mudando de lugar e não poderia ter uma pessoa a acompanhá-lo. Mas para confortá-la, e percebendo o sofrimento com que ela se referia ao seu drama, que ela relata todos os detalhes. Eu estou aqui encurtando por causa do tempo, mas ela diz, por exemplo, que no começo da vida conjugal, o marido tinha um comportamento respeitoso, cortês, cordial, amoroso, mas depois de um tempo saía para as noitadas, deixando-a a sós. Apresentou-lhe o seu amigo, e esse amigo passou a frequentar a casa, e aos poucos ela, vendo-se solitária, abandonada pelo marido, ainda mantendo o convívio, mas
sendo alvo do desrespeito, da desatenção por parte dele, e ao mesmo tempo, cercada, assediada por aquele visitante, ela terminou não conseguindo resistir e cedeu ao jogo de sedução. E por isso resultou naquele drama quase tragédia. E ela reconheceu que havia cometido falha e disse isso a Jesus. Mas agora estava pedindo socorro para começar uma nova vida. E Jesus termina lhe dizendo que ela, onde estivesse, para onde fosse, ele a acompanharia com o pensamento, com as vibrações, estaria junto dela para socorrê-la, para ajudá-la, que ela não se preocupasse, que sua vida iria melhorar. E de fato melhorou, porque aos poucos aí é que está. A autoiluminação não acontece da noite para o dia. A propósito, no livro Céu e Inferno, não me lembro o trecho agora, mas neste livro da codificação, há um trecho que se refere às etapas que levam à recuperação de uma pessoa que erra, uma pessoa que falha, uma pessoa que comete um crime, mostrando que para a pessoa começar a sua recuperação, o primeiro passo é o arrependimento. Então o indivíduo que não se arrepende não vai para lugar nenhum, vai ficar estacionado. Porque se não se arrepende, ele acha que está certo e vai continuar errando. Então o primeiro passo é o arrependimento. O segundo é a expiação. Expiação aí no sentido de sofrimento, sentimento de culpa, o remorso que fica remoendo na mente daquele que está com a consciência culpada. E isso pode ser simbolizado ou explicado pela resposta que é dada pelos espíritos instrutores da humanidade à questão de número 621. Minto. 25. Não, é a pergunta, acho que é essa, 625. Quando procura saber onde é que está a lei de Deus? E a resposta na consciência. 625, na consciência. Então, essa lei de Deus que está em nossa consciência, é essa voz que está nos avisando que nós precisamos melhorar. Precisamos deixar que um facho de luz clareie o nosso mundo íntimo para nós mudarmos de patamar. E então o que acontece? Enquanto nós não mudamos de patamar, nós prolongamos o nosso sofrimento, a nossa expiação, é o sentimento de culpa. E a terceira etapa, depois de um tempo mais ou menos longo dessa expiação, é a reparação. E essa reparação, muitas vezes, só é possível pelo processo da reencarnação. Que às vezes não consegue consertar a coisa na mesma encarnação, leva para outra. Às vezes vem para reuniões mediúnicas no desespero, sem saber o que fazer para corrigir o erro. E aí vem o internamento no corpo físico, a reencarnação, o internamento do doente do espírito, doente da alma, para reparar os erros cometidos. Então, Amélia Rodrigues cita, no fim desse capítulo, que 10 anos depois, uma mulher é encontrada na cidade de Tiro, lá nas bandas do Oriente, numa modesta casa, em que ela socorria sofredores do corpo, da alma, da emoção, pessoas abandonadas pela sociedade, pessoas passando fome, pessoas com lepra, com várias outras doenças. Ela recebia em sua casa para fazer curativos,
para dar conselhos, ordinariamente citando o nome de Jesus e os ensinamentos de Jesus. E eu, que ao referir-me ao encontro dela, da mulher adúltera com Jesus, à noite, me esqueci de dizer que no diálogo dela com Jesus, Jesus lhe disse 2 conselhos para que ela pusesse em prática a fim de se libertar da culpa e prosseguir sua caminhada na terra com mais paz. Foi o exercício da paciência e da confiança irrestrita em Deus. Paciência e confiança em Deus, e o mais o tempo iria fazer. O fato é que lá um dia ela recebe a visita de um homem que estava em extrema penúria, muito doente, esquálido, quase inconsciente, murmurando com voz quase inaudível, apresentando o seu sofrimento. E lá para as tantas, quando ela socorrendo, limpando as feridas, fazendo curativos, oferecendo um caldo quente, uma alimentação para melhorar, levantar as energias, para recuperar o ânimo, ela se referiu a Jesus. E aquele homem perguntou a ela se o Jesus a quem ela se referia era aquele homem de Nazaré que foi crucificado em Jerusalém, etc. E ela disse que sim. E perguntou a ela se ela o havia conhecido. E ela disse que sim. E ele disse: eu também o conheci, mas numa condição muito ruim. Naquele tempo, nós levamos a mulher com quem eu era casado para que ele fizesse um julgamento. E ele foi muito cortês com aquela mulher. E para mim, que fui desrespeitado, ele não disse palavra alguma. A atenção que ele deu à mulher foi total. E ela foi salva por ele. Mas a mim, ele me deixou sem nenhuma palavra. E desde aquele tempo, eu passei a me perguntar por que ele não me disse nada, por que ele não me orientou e por que me deixou desamparado. E eu passei a procurá-lo, até que soube um dia que ele fora levado à cruz. E eu não tive nenhuma chance de um encontro com ele para receber a orientação. E minha vida chegou nesta condição. E então ela, depois de ouvir esse breve relato dele, reconhecendo nele o seu ex-marido, mas não se identificou, porque ele não a havia reconhecido. Disse apenas: não se preocupe, porque nós ambos já encontramos a Jesus e sua vida vai melhorar. E mais ou menos o capítulo terminou assim. Então, nesse sentido, meus irmãos, eu creio que, para encerrar aqui a minha participação, eu creio que cada um de nós pode buscar uma identificação com um desses personagens que tiveram a oportunidade do contato pessoal com Jesus. Principalmente aqueles que compreenderam a grandeza e a luz do mundo que estava ali diante dele ou dela para iluminar a sua vida. Joana de Ângeles compreendeu isso. A mulher adúltera também. Já o homem adúltero não havia compreendido. Então, quantos de nós que estamos morrendo e reencarnando durante séculos sem permitir a nossa autoiluminação? Eu penso que está chegando a hora de começar, ou talvez já tenha passado da hora.
mas antes tarde do que nunca. Que tal pensar nesse começo dessa autoiluminação? Muita paz.